É uma alegria para nós estar com vocês, ter esse tempo com vocês depois de tantos anos. Saudade de vocês, dessa igreja. Nosso Deus já fez tantas coisas nessa igreja, mas Ele vai fazer muito mais no tempo que vem. Porque o Senhor Ele sempre reserva o melhor para o fim. Estamos chegando ao fim, gente. Podemos ler os sinais do tempo. Muita coisa acontecendo, profecias sendo cumpridas diante de nós, somente lendo as notícias, vendo coisas, principalmente no Oriente Médio, podemos ver claramente, estamos chegando ao fim. E o Senhor está fazendo coisas grandes na igreja, no mundo inteiro. Ele está acordando, vamos dizer, a igreja, abrindo os olhos da igreja para ver coisas novas, podemos dizer coisas novas, mas realmente essas coisas novas são coisas antigas da palavra e podemos ver a vontade do Senhor. Uma coisa que o Senhor está fazendo nesse tempo, Ele está levantando uma igreja forte, uma igreja de autoridade, de poder. E precisamos, principalmente nesses tempos, quando o diabo, tão desesperado, ele está tentando colocar medo nos corações do povo, bagunçar a sociedade, a comunidade, tentando desviar a igreja do seu propósito. Mas eu aprendi um provérbio da minha sogra cearense. Isso é sabedoria cearense. Que mentira tem pena curta. Sabe? Não corre longe demais, não. E o diabo, ele é assim. O pai de mentiras. Ele também tem pena curta. Por isso, cheio de mentiras para a igreja brasileira, para as igrejas dessa cidade, dessa comunidade. Fique dentro das paredes da igreja, pode fazer um louvor bem bonito, mas não mexe muito na sociedade, não. Eu não estou falando de mexer na sociedade somente fazendo política, não. Mas eu estou falando sobre usando nossa autoridade. Amém? Implementando esse reino de Deus que pertence a nós. Amém. Para avançar o evangelho nesse país. Eu estou crendo, um dia Jesus vai voltar para buscar a noiva. E a gente vai, nos olhos do mundo, desaparecer. Mas eu estou crendo que mais do que uma metade dessa cidade vai desaparecer. Naquele momento, esvaziando mesmo, não somente essa cidade, mas também esse
Estado também. Esse país de 200 e pouco milhões de pessoas, eu estou crendo numa colheita grande, 20%, 25% da população, não é muito não. Para nós, no Reino Unido, é muito. Porque só temos talvez, no máximo, 5% da população salvo. Mas aqui no Brasil, 20%, 25%, depende das estatísticas, mas eu estou crendo, isso é nada. Isso só significa, vamos dizer, 25% da população nascido de novo. Isso significa que 75% da população vai para o inferno. Eu não posso aceitar aquela divisão, vamos dizer, não. Existe uma colheita. E o Senhor está preparando a igreja para fazer muito mais. Uma obra rápida, uma obra de repente, os de repentes de Deus. Mas Deus usa muitas vezes o que parece como uma pausa. Não tem muito acontecendo aparentemente. Mas durante esses tempos do Cronos, tempo longo, o Senhor está preparando o exército, Ele está dando ferramentas, Ele está dando equipamentos, Ele está preparando a igreja para fazer algo espetacular. Nossa geração, sempre no fim daquela carreira de relay race, é o quê? Com batom. 4 pessoas correndo. 4%. A primeira, eu estou aprendendo português, gente. Revezamento? Eu aprendi uma nova palavra hoje. Glória a Deus. Mas sempre tem, na última parte, alguém que corre mais rápido do que os outros. Somos nós. Somos nós. Glória a Deus. Que privilégio. Os profetas vendo, vamos dizer, milhares de anos. Os profetas vendo o futuro, vendo nossa geração. Querendo ver aquele tempo perto do fim dessa era da igreja. A igreja se levantando forte no mundo inteiro, na Indonésia, na Índia, China, Nigéria, Brasil. Os países mais populosos do mundo. E o Senhor trabalhando com a igreja, fortalecendo a igreja. Que privilégio temos nesse tempo. Glória a Deus. Eu quero começar essa mensagem no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Normalmente isso não acontece muito comigo, que o Senhor vai dar uma palavra
para pregar com antecedência. Normalmente acontece muito mais perto do culto, do fim do louvor, do fim dos avisos, do fim da oferta, subindo no palco. Depende do momento, mas eu recebi uma palavra para compartilhar com vocês. Então, eu vou ser obediente. Aleluia. Mas vamos começar com Provérbios 16, versículo 32. Versículo 32. E vamos juntos. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Aleluia. Ele vai abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para ouvir, além das minhas palavras. Ele vai falar conosco. Amém. O Espírito Santo, o grande mestre. Te damos graças, Senhor, nessa noite. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti, Senhor. Fala conosco. Fala através de nós. Fala, Senhor. Nesse versículo eu vejo algo muito interessante, algo que fala não somente das coisas do Antigo Testamento, mas também da nossa era, da nossa aliança, do Novo Testamento. Vamos ler. Versículo 32, Provérbios 16. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos ler novamente. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. É o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Que versículo interessante. Muitas vezes, vamos ser honestos. Eu posso dizer, talvez, eu vou receber um convite de uma igreja, um pastor, e o pastor vai dizer, qual é o tema dessa conferência, desse seminário? Eu vou dizer, o tema do seminário é tomando nossa cidade. E todo mundo vai vibrar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sim. E todo mundo vai correr, vai chegar com aquela expectativa. Vamos tomar nossa cidade. Vamos. Mas esse versículo fala sobre um outro lado da moeda. Fala assim, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, é o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Posso imaginar dizendo para o pastor, esse seminário vai ser sobre dominando nosso espírito. Talvez aquele seminário não vai ter muita gente, não. Dominando o meu espírito, mas tomando a cidade, aleluia, aleluia. Isso mostra, eu não estou criticando, eu entendo, mas isso mostra um certo desequilíbrio nos nossos corações, nas nossas mentes, sobre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito. Tomando uma unção para quebrar.
aleluia, aquela unção que quebra, que destrói o jugo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso é muito bom. Oh, fala, Senhor, fala, Senhor. Mas vamos falar sobre o fruto do Espírito. Sim. Vamos falar, pastor. Vamos, irmão, vamos falar. E por quê? Por que é tão entediante ouvir sobre o fruto do Espírito? Estou brincando, gente. Calma. Estou brincando. Quando o Senhor está dizendo melhor, o longânimo, longanimidade, faz parte do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, melhor do que o herói da guerra. Interessante. Temos heróis na igreja, aquela pessoa que está curando as multidões, que está fazendo milagres. Oh, o vaso do Senhor. Mas esse versículo está dizendo que existe um vaso melhor do Senhor. Eu não estou desprezando cura, milagres, aquela pessoa que está operando em milagres, graças a Deus. A igreja está aumentando nosso entendimento sobre uma unção coletiva. E toda a igreja se movendo nesses dons, não somente os evangelistas, não. O papel do evangelista é somente educar, ajudar, edificar a igreja para fazer aqueles milagres, para operar nesses dons. Não somente a igreja assistindo os heróis fazendo, não. Isso não existe na mente de Deus, não. Porque ele está vendo um copo só fazendo prodígios. Aleluia. Amém. Mas melhor, aquela pessoa que desenvolveu o fruto do Espírito. Interessante. Ficou um pouco quieto naquele momento. Melhor. A segunda parte do versículo fala assim, e o que domina o seu espírito. Qual parte do fruto do Espírito é esse? Domínio próprio. Realmente eu não gosto dessas palavras, domínio próprio. Outras versões falam, vamos ver. Praticamente é a mesma coisa. Em vez de longanimidade, o paciente. Hein? Mas essa versão fala o que tem domínio próprio do que o que toma uma cidade. Interessante, faz parte do fruto do Espírito. Melhor, aquela pessoa que desenvolveu o fruto do Espírito, principalmente nessa parte do versículo, domínio próprio. Do que o que toma uma cidade. Interessante. Os valores de Deus. Muitas vezes os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Interessante. Eu quero falar nessa noite sobre, eu não vou usar as palavras domínio próprio. Eu não gosto muito. Por quê? Porque isso vai dar a ideia de uma autossuficiência. Eu vou dominar minha vontade, minha mente,
minhas emoções, minha carne, com minha própria força. Isso não existe. A carne não pode dominar totalmente, 100%. A carne. Amém. Por isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos da palavra, precisamos da ajuda de Deus. Domínio próprio, em vez de domínio próprio, vamos usar essa palavra antiga. Não usamos muito no dia a dia, mas essa palavra temperança. Temperança. Foi essa palavra que subiu do meu coração sobre essa igreja nessa noite. E talvez para vocês, temperança. Oh, glória. Que felicidade. Mas vamos ver o valor da temperança. Primeiramente, o valor da temperança. Valor é algo que Deus está enfatizando nesse versículo. Aquela pessoa que desenvolveu temperança é melhor do que a pessoa que toma uma cidade. É verdade, sim. Quem já leu a vida de Sansão no livro de Juízes? Que exemplo desse versículo. Talvez o sábio estava pensando sobre a vida de Sansão, escrevendo esse provérbio, porque a vida dele é uma ilustração perfeita desse versículo. Vamos ler um pouquinho sobre Sansão. O livro de Juízes, vamos para capítulo 13 do livro de Juízes. Temperança. Ele vai ministrar sobre temperança. Olha, gente, eu tentei convencer o Senhor para mudar a mensagem, mas não funcionou muito bem, não. Juízes 13, capítulo 13. Às vezes acontece na Índia, meu nome é Simão, Simão em português, Simon. Mas às vezes os indianos, eles não entendem muito o nome Simon. Várias vezes o pastor subiu no púlpito para fazer uma introdução para a igreja, dizendo, nosso irmão Sansão, ele está conosco nessa noite. Sansão. Eu subindo para pregar e todo mundo vendo, dizendo, realmente, forte mesmo. Forte mesmo. Por isso eu não gosto de uma camisa bem apertada, viu? Não quero mostrar os músculos muito, não. Sansão. Mas eu amo a vida de Sansão. E às vezes podemos ler a vida de Sansão no livro de Juízes e podemos pensar somente nas coisas erradas, as coisas que não deram certas na vida dele. Mas ele é um exemplo de muitas coisas, uma figura de Cristo, nascendo sobrenaturalmente
crescendo. Mas vamos ler algumas coisas. O nascimento de Sansão, capítulo 13 de Juízes. E vamos para versículo 7. Um anjo está falando, o anjo do Senhor, de acordo com o versículo 3, está falando com essa mulher. E ele vai dizer, ele vai dar algumas instruções sobre esse menino. Versículo 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até ao dia de sua morte. Interessante. O anjo do Senhor falando coisas específicas, dizendo, olha, durante esse tempo, a gravidez, primeira coisa, não bebas vinho. Isso faz parte da vida dos nazireus. Na barriga, começou. E podemos ver, depois do nascimento do menino, um anjo vai falar, antes do nascimento do menino, ele vai falar mais uma vez para os pais. E ele vai dizer algumas coisas sobre o menino. Ele vai dizer assim, versículo 14, de tudo quanto procede da videira, não comerá, falando do menino, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tinha ordenado guardará. Instruções sobre o crescimento desse menino Sansão. Sansão, o nome significa raio de luz, chegando num tempo difícil para o povo de Deus, um tempo de trevas, e ele vai dissipar as trevas. A gente cantou, dissipando as trevas, esse raio de luz, graças a Deus. Mas eu não vou ler a história toda da vida de Sansão, mas ele cresceu, podemos ver, versículo 24, depois deu à mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanadã, entre Zorá e Estaol. Os pais dele, da tribo de Dan. Então, ele cresceu na igreja local, vamos dizer. É o melhor lugar. O melhor lugar para qualquer pessoa começar no mover do Espírito Santo. Não somente assistindo, mas participando e fluindo, se movendo nos dons do Espírito, na igreja local. Isso aconteceu com ele, no campo. Ele começou a experimentar essa unção que destrói, que quebra, um herói. Oh, aleluia! Aquele espírito de força e poder chegando de repente. E ele começou, como um jovem, ele começou fazendo coisas.
para libertar o povo de Deus. Mas, no mesmo tempo, podemos ver não somente os sinais dessa força extraordinária do Espírito Santo sobre a vida de Sansão, podemos ver também as fraquezas. Interessante, eu não sei sobre o Brasil, mas eu posso falar sobre os Estados Unidos e também o Reino Unido. Essa palavra temperança se tornou muito ligado com um movimento no fim do século XIX contra bebida, principalmente álcool. Interessante. O movimento de temperança ficando tão forte na sociedade nos Estados Unidos. E realmente o pentecostalismo... Eu vou rebobinar um pouquinho. E realmente o pentecostalismo surgiu do movimento de santidade. Uma grande parte daquele movimento de santidade se envolveu com esse movimento de temperança, contra essa coisa na sociedade, tanta gente, os bêbados, tanta coisa acontecendo na sociedade, uma luta de temperança. E na mente do povo e também da igreja, essa palavra temperança, falando principalmente hoje em dia, para os velhinhos nos Estados Unidos, no Reino Unido, você fala a palavra temperança, eles vão pensar, aquele povo que não bebe vinho, que não bebe. Mas olha, Sansão como um nazireu, nenhuma bebida alcoólica, não. Vinho não para ele. Mas os olhos dele? Não estou falando sobre a boca, sobre ele bebendo vinho. Eu estou falando sobre os olhos dele. Dá para ver, capítulo 14. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus. É agora. A fraqueza de Sansão. Nazireio. Comprometido. Nem um pingo de vinho. Mas no mesmo tempo, uma falta de temperança. Os olhos vendo. E como um menino, garoto, os pais sempre dando tudo para ele, o ungido, o especial, raio de luz. Menino. Ninguém falou não para ele. Provavelmente na vida inteira. E agora, ele está vendo uma das filhas dos filisteus. E ele está pensando, eu quero. Isso vai continuar durante a vida dele. Ele vai continuar com essa fraqueza, uma falta de temperança. Interessante. Com qual custo? Os olhos. O cabelo também. O cabelo cresceu novamente, mas os olhos não. É sério, gente. Mas alguém, um herói da guerra contra os filisteus, um herói, vamos ver algo
interessante, capítulo 16, Sansão foi a Gaza, versículo 1. Juízes 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. As coisas estão piorando. Uma prostituta. E coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Secaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, versículo 3, e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Que é isso? Ele fez isso com uma força natural. Não. Somente o Espírito Santo, a mão do Senhor sobre ele, dando essa força, o espírito de força e poder. E ele pegou o que está dizendo, talvez com nossos olhos modernos, não entendemos, viajando na Europa, no Oriente Médio também, algumas partes da África, ainda tem cidades assim, com esse tipo de porta, grandes portas. E ele pegou tudo e colocou nos ombros e carregou uma distância tão grande, até subindo um monte. As portas da cidade significam o quê? A autoridade da cidade. Os anciãos, os líderes, sempre estavam sentados nas portas da cidade, para controlar quem está entrando, quem está saindo. Portas grandes, com chaves grandes. E Sansão pegou essas portas tão grandes. Na mesma noite que ele estava coabitando com prostituta. Simão, isso funciona como? Exatamente. Ele pecando na carne, e de repente, meia-noite, o Espírito Santo vai pousar sobre ele numa forma tão grande, e ele vai mostrar o poder de Deus, e ele vai tirar as portas da cidade dos gazitas. Que é isso? Que é isso? Isso é herói da guerra. Isso é alguém tomando uma cidade. E agora entendemos o provérbio. Porque o paciente, o longânimo, a pessoa que desenvolveu temperança é melhor do que aquele herói. Aquela pessoa que toma uma cidade. Eu sei, é um pouco quieto, mas eu sei. Vamos respirar um pouquinho. O valor de temperança é muito grande. É muito grande o valor de temperança. Temperança é algo forte.
é algo muito importante. Eu quero falar um pouquinho sobre o valor de temperança. Vamos para o livro, o Evangelho de Mateus. Mateus 23, outro versículo saindo da boca de Jesus. Mateus 23 de Mateus, versículo 25. 23, 25. Jesus está, aquele Jesus tão humilde, tão manso, Jesus, o bom pastor Jesus está falando, sempre muito doce Jesus, oh Senhor, tão doce nada. Nesse momento não é tão doce não, principalmente para os escribas e fariseus. Ai de vós, ele vai dizer versículo 13, versículo 14, ai de vós. 23, eu falei o quê? 13? Vamos rebobinar mais uma. Mateus 23, 25. Obrigado. Ai de vós, versículo 15. Versículo 16, ai de vós. Tá certo? Tá certo? Precisamos rebobinar mais uma vez. Vamos avançar. Estou avançando, gente. Muitas vezes, várias vezes, ele está dizendo, ai de vós, guias, cegos, ai de vós, escribas, insensatos e cegos, e dizeis, cegos, versículo 19, e também versículo 23, ai de vós, guias cegos, versículo 24, 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, falta de temperança, limpando o exterior, mas o interior, sem aquela transformação que o Senhor está esperando dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Podemos ver Jesus dizendo, versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Uma coisa, não somente a única coisa, mas uma coisa que temperança vai fazer, e vai fazer uma limpeza por dentro. Por quê? O que é temperança? O que é essa palavra? Vamos para Gálatas 5. Realmente eu estou crendo na minha vida, tudo começa comigo. Na minha vida. E na vida da igreja brasileira. Que todos nós vamos crescer nesse equilíbrio entre os dons e o fruto do Espírito. Porque tem muita coisa para fazer. Eu não estou negando aquela parte do Espírito de poder, de força, sacudindo cidade. Eu não estou negando. Eu estou dizendo, sem essa parte, esse poder vai distorcer algo por dentro em nós. Realmente temos o caráter suficiente para sustentar a nossa vida,
nos momentos quando o poder de Deus está fluindo tão forte. Eu não estou pregando para vocês, eu estou falando comigo, viu? Aconteceu algo com meu pai, muitos anos atrás. Meu pai tão quieto, meu pai tão quieto, mas ele gostou de um carro que corre. Uma vez, ele comprou um carro, tão caro não, mas um carro bom, de Ford, aquela marca Ford. Mais ou menos o melhor deles, durante a década de 60. E ele levou aquele carro para alguns mecânicos, especialistas em fazer alterações do carro, ajudando o carro um pouquinho, dando algo extra para o carro. E o meu pai queria. Ele queria aquele momento no sinal vermelho. Ele está lá, ao lado de um Jaguar. É assim a pronúncia em português? Jaguar. E o Jaguar, esse Ford tem nada, né? Vermelho, verde. Jaguar, tchau. Desapareceu. Mas ele chegou para conversar com os mecânicos. E os mecânicos dizendo para ele, olha, Senhor Potter, podemos fazer essas modificações, alterações, mas sabe, esse carro não foi construído para andar com esse tipo de poder, não. Velocidade, não. Você vai gostar, vai ser bem divertido por alguns meses. Talvez um ano, mas vai chegar o tempo quando você vai notar o poder aumentado no veículo, está fazendo uma distorção no carro. E vai chegar o tempo, você vai precisar de um novo carro. E meu pai, eu posso imaginar o rosto do meu pai, tão quieto ele, eu quero. De qualquer forma, eu quero. Vamos fazer. Por que não? Vamos fazer. Então, exatamente isso aconteceu. Ele gostou demais, meses, talvez um ano, desfrutando desse poder aumentado. Mas chegou o dia e o carro está sofrendo porque não foi construído para andar nessa velocidade. Eu não estou dizendo que Deus já escolheu, essa pessoa pode andar numa velocidade mais alta. Não, todos nós podemos. Mas precisamos desse tratamento do Espírito Santo por dentro. Para ajudar, para achar esse equilíbrio entre os dons e o fruto do Espírito. Amém. Por quê? Porque o povo da igreja pensa assim sobre Sansão. Eu não entendo. Capítulo 16, eu não entendo.
Um homem de Deus, um homem de Deus tão ungido, e ele fazendo esse tipo de coisa com prostituta, e na mesma noite fazendo prodígios, sinais. Como que pode? Porque existe carne. E carne descontrolada. E nosso Deus, Ele tem misericórdia. Ele sempre vai dar um espaço. E podemos mudar. Com a ajuda dEle. Mas senão a gente vai perder os olhos. Talvez o cabelo também. Não tem irmão, então. Então, só guarda os olhos, viu? Tô brincando. Tô brincando. Mas Jesus falou sobre os hipócritas, os fariseus, os escribas, limpando tudo no exterior, mas o interior faltando temperança. Uma falta de temperança. Gálatas 5, versículos famosos para nós, do fruto do Espírito Santo. Versículo 22, do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Vocês lembram do provérbio? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Contra estas coisas não há lei. Graças a Deus. Temperança faz parte do fruto do Espírito. Interessante. A última parte. Isso é bem interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre a virtude de temperança. Falei um pouquinho sobre o valor. Precisamos de temperança para evitar as fraquezas de um Sansão. Queremos ver heróis, todo o corpo de Cristo, herói, heroína, no corpo de Cristo fazendo coisas grandes. Queremos ver, mas não queremos ver Sansões, Sansonitas. Estou inventando agora. Eu não quero ver. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. E parece que essa coisa de domínio próprio, vamos dizer temperança, tem algo a ver. Porque versículo 16 do mesmo capítulo diz assim, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, vamos dizer, o desejo forte da carne. Interessante como ele falou. Ele falou, andai no Espírito. Podemos dizer, vendo o contexto, andai no fruto do Espírito. Porque ele vai comparar as obras da carne, versículo 19, com o fruto do Espírito, versículo 22, 23. E ele está dizendo, andai no Espírito, e automaticamente, jamais, isso é exagerado, não? Jamais satisfareis o desejo forte da carne. Às vezes parece que as igrejas estão transmitindo essa mensagem. Olha, preste atenção.
Não faz não satisfaz os desejos fortes da carne. E agora você pode andar no Espírito. Isso é totalmente invertido. Totalmente invertido. Esse tipo de pensamento. Nosso Deus não pensa assim. Mas andando no Espírito, que significa o que andando no Espírito? Andando no Espírito. Visões. Aleluia. Andando no Espírito. Nesse contexto, andando no Espírito não significa tendo visões, não. Significa andando no fruto do Espírito. E automaticamente você jamais vai satisfazer os desejos fortes da carne. Parece bom demais. Como que pode? Jesus andou assim. Eu quero mostrar a virtude de temperança para nós. Aquela palavra no grego, enkrateia. 2 palavras gregas juntadas em. Significa em. Para nós, a mesma coisa. Que revelação grande. Hein? Mas krateia significa força. Enkrateia, eu posso traduzir assim. Enkrateia é a força interior que vai segurar a minha mão do pecado. Não é somente minha vontade forte. Eu vou resistir. Estou resistindo, Senhor. Estou resistindo. E caindo. Porque vai chegar um momento de cair, porque minha força é muito limitada. Muito limitada. Mas confiando no fluido do Espírito Santo através do meu espírito, aquela natureza do Pai por dentro, deixando a minha identidade em Cristo subir e tomar controle. A virtude de temperança é uma força que vai nos governar. Amém? Naquele momento, quando você está querendo impor as mãos sobre aquela pessoa, os 5 dons, 1, 2, 3, 4, 5, pum, pum. Naquele momento vai subir uma palavra dizendo, amor é paciente. Amor é benigno. Uma força por dentro. A virtude de temperança. Temos uma temperança, uma força de temperança dentro de nós. Talvez estamos lutando com coisas, lutando com pensamentos, talvez ira, talvez raiva, alguma coisa. Eu não posso me controlar, eu não aguento. Hulk, agora a besta vai. Ninguém de vocês, eu sei. Mas vocês já assistiram em outras pessoas esse drama. Mas vamos entender a virtude de temperança. Tem
tenho dentro de mim uma força. Eu posso colaborar com essa força. Naqueles momentos de tentação, eu posso dizer o quê? Eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Em vez de dizer, eu sou fraco, a gente vai dizer o quê? Vamos pensar sobre uma outra parte do fruto do Espírito, a alegria. Naquele momento, quando depressão está chegando perto, batendo na porta, querendo entrar, a gente vai gritar e dizer ao Senhor, oh, Senhor, preciso de alegria, preciso de alegria, preciso de alegria. Eu passei anos na minha vida cristã, no início, fazendo essa oração. Inútil. Mas depois de 6 anos e meio, eu descobri, a alegria já está dentro de mim. Quando eu nasci de novo, a alegria chegou através da presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu não preciso implorar o Senhor, Senhor, me dá alegria, alegria, oh, preciso de alegria. Não, eu vou me vestir com alegria, com as roupas de alegria, os vestimentos de alegria. Eu vou quase chorando, mas eu vou. Eu vou, pela fé, a mesma coisa com temperança. Eu vou dizer, eu tenho temperança. Estou falando da virtude de temperança. Não é algo entediante, é uma força que vai dominar, que vai reinar naqueles momentos de fraqueza. Uma graça vai chegar, vai fluir, uma graça na minha vida, nas nossas vidas, uma graça para andar. Ele habita em mim. Viverei, não morrerei. Amém. Cristo habita em mim. Graças a Deus. E um aspecto do caráter de Cristo dentro de mim, essa virtude, vamos dizer, de temperança dentro de mim. Eu tenho uma força. Temperança não é menos poderoso do que a alegria. É uma força do Espírito recriado. Temperança, uma força. Ele está dizendo, Gálatas 5, andais no Espírito. Andais no Espírito de temperança. Temperança é um Espírito do Espírito Santo. Esse Espírito é tão poderoso quanto aquele Espírito de poder que vai tomar uma cidade. Sansão nunca desenvolveu esse lado da vida, temperança. Mas graças a Deus podemos, com a ajuda do Espírito Santo, podemos crescer. Interessante, no livro de... vamos para o livro de Tito. Capítulo 1, versículo 8. As qualificações de um bispo, de um ministro, alguém no ministério. Versículo 8. Primeiro capítulo do Tito. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Essa palavra, adjetivo, mesma palavra, encrateia,
Mas isso não é somente uma coisa dos líderes, não. Faz parte das nossas vidas como líderes, sim. Mas toda a igreja tem esse fruto do Espírito Santo por dentro. Mas podemos ver, interessante, muito interessante, segundo Pedro. Essa igreja gosta da palavra, eu sei. Então, eu estou lendo a palavra, que coisa boa. Mas eu estou terminando, gente, só para dar uma esperança. Não é esperança falsa, viu? Segundo Pedro, capítulo 1, ele está falando sobre crescimento. Versículo 5, por isso, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio, a temperança. Com a temperança, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Versículo 8. Porque estas coisas, quais coisas? Essa lista, eu não vou ler novamente. Incluindo a temperança. Estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele está falando não somente sobre tendo essas coisas por dentro, mas essas coisas aumentando, crescendo dentro de nós. Minha fé, minha alegria, meu amor, minha temperança também. Minha temperança. A virtude de temperança. Eu tenho a temperança de Deus dentro de mim. Nosso Deus tem temperança. Estamos vivos por causa disso. Ele não vai pecar. Ele não vai mandar um raio para fritar. Tudo é sob controle. Hein? Nosso Deus, Ele anda em temperança. Na imagem dele, eu posso andar também. Eu posso andar também. Nessa temperança, aumentando minha temperança. Gente, eu vou pousar esse avião, viu? Em 20 minutos. Não, estou brincando. Porque normalmente o aviso chega bem 20 minutos antes do avião pousando. 20 minutos não, viu? Muitos pregadores estão mentindo, dizendo, eu não vou, meu último versículo, mas eu não vou dizer meu último versículo, porque o último versículo não existe. Não existe para pregador, não. Sempre tem mais um. Mas nosso Deus, a imagem dele, em mim, eu posso andar na mesma temperança, eu posso andar vamos dizer, nessa virtude de temperança. Quando a igreja não está vendo o valor e a virtude de temperança, não podemos andar na vitória de temperança. Porque estamos desvalorizando algo tão importante. Existe um propósito. O Paulo, através do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, o Paulo deixou temperança por último, no fruto do Espírito.
Porque a temperança é algo muito importante para nós. É muito importante. Eu vou dizer alguma coisa. Irmão Hagin profetizou que antes da vinda do Senhor vai se levantar uma geração andando na autoridade do crente. Dominando, reinando, mostrando ao mundo esse reino verdadeiro de Deus. Um reino que não é religioso, não. Um reino de paz e alegria, liberdade e temperança também. Mas podemos entender um pouquinho, se eu não posso exercitar domínio na minha carne, como eu posso andar, mostrar o domínio do Senhor fora da minha casa? Por isso o provérbio no início está ligando as duas coisas. Por falta do desenvolvimento de temperança, às vezes estamos chegando ao momento de exercitar, de liberar uma palavra de autoridade. E vem essa voz do inimigo. E você? Tão bonito, cheio de poder. E você? Você perdeu o controle com família, com esposa, com esposo, com criança, gritando, com raiva. Vamos ver a tua autoridade. Aconteceu com vocês uma vez? Não, isso não acontece. Nesse estado não. Outros estados, talvez Minas Gerais acontece muito, mas nesse estado não. Mas podemos andar na vitória, Temperança traz uma vitória para nós. Vamos terminar. Eu não vou dizer meu último versículo, não. Não quero mentir. Mas 1 Coríntios, capítulo 9. Existe uma vitória em temperança. Paulo está falando, fiz-me, versículo 22 do capítulo 9 do 1 Coríntios, fiz-me fraco para como os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Tudo faço, versículo 23, por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. A mesma palavra, encrateia. Aquela força interior que segura a mão do pecado. Toda atleta, a gente usa a palavra disciplina, uma disciplina maior. Mas isso vem da nossa carne, não vem do Espírito Santo. Através do meu Espírito está aumentando. Como está aumentando? Quando eu estou dizendo minha temperança todo dia. Eu estou andando cheio dessa temperança na minha vida. Eu tenho esse domínio. Aleluia. E Paulo está dizendo, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ele está falando do futuro. A gente vai
prestar contas para o Cristo. E Ele vai dar galardões, coroas, no tribunal de Cristo. Ele está dizendo, sem desenvolver temperança, eu não vou receber. Vamos ler versículo 26. Assim como também eu, não se meta assim em luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante. Essa consciência dentro do apóstolo, dentro de Paulo, não somente como ministro, mas como crente. Eu vou aparecer, eu vou me aparecer diante de Cristo. Eu vou prestar contas. Eu posso pregar, eu posso ser o herói da guerra, eu posso tomar uma cidade, mas sem essa temperança, eu vou perder uma coroa, algo eterno, algo infinito, trocando o temporário para o infinito. E isso é a história de Jacó e Esaú. Ele vendeu a herança. Somente uma sopa. Ele vendeu a herança. Por falta de temperança. Eu vou morrer sem essa sopa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, pode pegar a minha herança. Que loucura. Algo tão... Um instante. E ele vendeu algo que dura. E a gente entendemos a vitória de temperança. Algo que funciona não somente no dia a dia, mas vai ajudar muito naquele tempo quando eu vou prestar contas diante dele. Porque vamos prestar contas não somente para os dons do Espírito, mas também ele vai ver o que você faz com o fruto do Espírito. Desenvolvendo temperança. Como? Na mesma forma que a gente desenvolve nossa fé, nossa alegria, nossa paz. Crendo com o coração. Falando com a boca, se vestindo, naquele momento, quando a raiva está subindo. Opa! Espera aí. Eu tenho a temperança de Deus dentro de mim. Eu tenho uma força por dentro, uma força interior e do Espírito Santo me segurando. Eu quero tanto, mas está me segurando. Olha, segurando. Aquele mão retrocedendo em vez de... Amém. Temperança, aquela força por dentro. Vamos ficar de pé.